Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro Biografia de Cientistas. Eu sou o Kaique Andrade e hoje eu vou apresentar para vocês a vida e as contribuições do cientista matemático conhecido como Henri Poincaré. Quem ele foi, um pouquinho da sua vida, suas contribuições e, é claro, algumas curiosidades. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo? Vamos lá, antes de se aprofundar no vídeo, você precisa saber, afinal de contas, quem foi ele. O que você precisa saber é que ele foi, acima de tudo, um matemático, físico, engenheiro e uma parte individual da vida dele, a filosofia de vida dele, ele era considerado um filósofo também. Ele era essas quatro coisas e também uma coisa interessante de saber sobre ele é que ele é considerado até hoje, por muitas vezes, o último matemático universalista. O que isso significa? Isso significa que ele foi o último matemático da história a ter conhecimento de absolutamente todas as áreas da matemática. E não só conhecimento, porque durante toda a vida dele, do seu nascimento até a sua morte, ele publicou mais de 500 artigos de todas as áreas da matemática, ou seja, ele tem contribuições, se ele tem contribuições, ele tem conhecimento de todas as áreas da matemática, sendo que algumas áreas da matemática foram criadas justamente por eles. Olha a moral do cara, hein? Dito isso, agora bora para o próximo tópico. Um pouquinho da sua vida, né? Para a gente entender de onde surgiu esse gênio. Então vamos lá. O Jules Henri Poincaré, ele nasceu na França, ele era francês. Ele nasceu mais precisamente no dia 29 de abril de 1854, na cidade de Nancy, uma cidade lá da França. E o que você precisa saber logo de cara é que ele não veio de uma família pouca coisa não, tá? Ele veio de uma família não necessariamente rica, mas que tinha condições, só que de um alto grau de conhecimento, de um alto grau de inteligência. Ele veio de uma família muito intelectual lá da França. Para você ter ideia, o pai dele era médico e também foi professor na Universidade de Medicina lá da França. E a figura mais notável da sua família, não que não tivesse outras além do seu pai e desse cara que eu vou falar agora, que era seu primo, chamado de Raymond Poincaré, que ele simplesmente foi primeiro-ministro e chegou a ser presidente da França no período da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente já sabe que ele veio de uma família muito inteligente e, obviamente, ele tem para quem puxar. Mas uma curiosidade logo de cara aqui é que ele demorou um certo tempinho para se adaptar ao colégio, isso porque ele tinha um certo problema de visão. Ele aprendeu a falar bem cedo, mas ele tinha problema de visão e um problema de coordenação motora, ele era muito ruim de desenho. E naquela época, todas as escolas exigiam uma matéria de desenho. Então ele demorou um certo tempo para se adaptar, mas depois que ele se adaptou, ele foi aluno notável em todos os colégios, em todas as universidades em que ele se propôs a estudar. E ele foi aluno notável, e olha só o quão inteligente esse cara era. As suas notas mais baixas eram na área de educação física e de música, sendo que a nota baixa dele era considerada a nota média. Para você ver que a nota baixa dele só era baixa se comparada com as outras matérias. Então, o seu percurso acadêmico sempre foi muito brilhante, principalmente no primário e no secundário. Em algum momento entre 1873 e 1875, ele ingressou na Escola Politécnica da França e, posteriormente, em 1875, ele ingressou na Escola Superior de Minas, lá da França. E foi lá que ele conseguiu o seu diploma de engenharia. Isso porque ele publicou um artigo em 1879 e desse artigo ele conseguiu adquirir o seu doutorado em matemática. Esse artigo que ele publicou foi sobre equações diferenciais. E esse artigo foi tão bem escrito, era um artigo tão bem estruturado e de grande interesse da comunidade científica, que esse artigo rendeu para ele uma cadeira na Universidade de Caen, uma cadeira para ele lecionar sobre análise matemática.
Ele ficou aproximadamente 2 anos ali lecionando na Universidade de Caen e depois, em 1881, ele foi convidado não, ele recebeu uma cadeira na Universidade de Paris, onde ele ficou até a sua morte. Na Universidade de Paris, ele tinha duas cadeiras para lecionar. Ele tinha a de Física Experimental e a de Probabilidade. Como eu disse no início do vídeo, ele tem mais de 500 artigos nas mais diversas áreas da matemática. Ele tem 30 livros sobre física matemática, além de artigos de física teórica, física experimental, filosofia da ciência e filosofia da descoberta matemática, porque ele tinha uma filosofia meio que profunda, ele buscava ir na origem das coisas, ele não se contentava em fazer experimentos, ele gostava de pensar e de imaginar o que poderia acontecer. Ele teve uma vida muito tranquila, com exceções de algumas viagens e um artigo que ele se propôs a fazer que ele acabou errando, mas ele teve uma vida muito tranquila, sem polêmicas, sem altos e baixos muito grandes assim. Ele foi casado, teve um casamento bem feliz e teve 4 filhos. Falando das suas contribuições, é praticamente impossível, pessoal, eu colocar todas as suas contribuições. Então eu separei aqui as suas 3 maiores contribuições, que foram a criação das funções automórficas. Foi ele que introduziu esse novo campo de estudo da matemática. E as suas segundas maiores contribuições foram na área da topologia e a terceira na área da mecânica celestial, da teoria do caos. Foi ele que foi o precursor dessa teoria, não que ele formulou, mas foi ele que abriu as portas para que outras pessoas criassem a teoria do caos a partir da análise do universo, né? Das suas características e dos seus eventos aleatórios. Também na área da equação diferencial, que foi o tema do seu meio que TCC, né, do seu doutorado, ele também obteve muitas outras contribuições na área da teoria dos números, na teoria do eletromagnetismo, na geometria algébrica, e uma coisa muito interessante é que ele foi um dos cientistas que pensou antes do Einstein a teoria da relatividade. Lembra que eu falei que ele teve contribuições na mecânica celestial? Pois é, antes disso, antes do Einstein, ele já tinha pensado e deixado alguns escritos sobre a teoria da relatividade, mas é muito importante falar que não existia o conceito de teoria da relatividade, não tinha esse nome, era só a ideia. Já falando das curiosidades, o Henry ele é o responsável por ter criado um dos maiores problemas matemáticos e um dos mais difíceis de resolver. Mas o problema foi resolvido, só que só foi resolvido 100 anos depois dele ter estabelecido o problema. O nome do problema se chama conjectura de Poincare, vou deixar aqui em algum lugar da tela para você ver. Não vou explicar, mas se você quiser eu posso fazer um vídeo falando sobre o que se trata, bem como os outros problemas matemáticos que faltam ser solucionados. A segunda curiosidade é que durante a Guerra Franco-Prussiana, ele serviu, juntamente com seu pai, no corpo de ambulâncias. O pai dele era médico, ele era engenheiro, ele resolveu se juntar ao pai dele na Guerra Franco-Prussiana, que foi uma guerra entre a França e a Rússia e a Alemanha. E a terceira curiosidade para finalizar é que ele conheceu a Marie Curie, Marie Curie, 1 ano antes dele morrer. Ele conheceu ela na Conferência de Solvay em 1911 e posteriormente veio a morrer em 1912, depois de uma cirurgia que ele fez. Era para ser uma cirurgia simples, mas ele morreu de uma forma repentina. Não se sabe se por um erro da cirurgia, mas ele morreu depois dessa cirurgia.
Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Desculpa por ter me atrapalhado aqui no final do vídeo, é porque eu tenho uma certa dificuldade de pronunciar os nomes em inglês, francês, em outro idioma que não seja o meu, né? Acho que isso seja normal. E se você gostou, se você chegou até aqui, se esse conteúdo foi útil, foi relevante para você, então você deixa seu like, compartilha com outras pessoas se você acha que pode agregar algum valor na vida delas também. Se inscreva aqui no canal se você for novo, para você ficar por dentro sempre que eu postar um vídeo novo. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima.